Fala pessoal, tudo bem? Semana 26, frente B, e agora vamos dar sequência aqui na ecologia, falando de cadeias alimentares, teias alimentares, pirâmides ecológicas. Diria que é um conteúdo que não é complexo, não é difícil e que sempre aparece, né? Falar de fluxo de matéria e energia é algo básico, tá? É o tipo de questão que a gente não pode errar, beleza? Ah, Giovanni, sempre cai, sempre cai. Como não é daqueles conteúdos mais difíceis, é o tipo de questão que a gente tem que gabaritar, né? Então, vamos ver isso aqui com calma, ver as pegadinhas que podem aparecer no meio do caminho aí. Então, vamos lá. Começamos aqui falando de fluxo de matéria e energia. Eu tenho aqui algumas imagens para vocês aí, né? Que podem até ser questões de prova. Por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui, né? Pô, só eu que não como ninguém, né? Então, se tem ali o peixe maior comendo o peixe médio comendo o peixe pequeno. Então, aqui a gente pode trazer num contexto de magnificação trófica, né? Onde você tem algum contaminante que vai acumulando na cadeia alimentar. Aqui a gente vê um predador correndo atrás de uma presa, e normalmente a gente vai tratar isso aqui como um predatismo, mas a gente vai ver lá adiante que esse predatismo, né, ele pode ser visto como um mutualismo. Como assim, Giovanni? Um predatismo, uma relação predador-presa pode ser visto como mutualismo? Sim, depende do contexto da questão. Só que não é qualquer mutualismo, a gente chama isso de mutualismo evolutivo. Por quê? Dá uma olhada nesse predador aqui, ó. Ele tem a estratégia, ele gira o rabo para o lado contrário que ele vai, né, virar. Então, ó, vai virar para cá, né, girou o rabo, e isso envolve toda uma dinâmica ali, né, de captura. Uma estratégia de captura. A presa é a mesma coisa. Se essa presa conseguir fugir, esse predador não vai conseguir comer. E se esse predador tiver dificuldade de capturar a presa, ele vai acabar morrendo de fome. Então, qual é o predador que sobrevive, gente? Por mais que a gente pense, a presa, ela também seleciona o predador. Por quê? O predador que vai conseguir capturar uma presa é o predador mais ágil, né? A questão da seleção desse predador ao longo do tempo. Não é necessariamente o mais forte, mas é aquele que tem as melhores estratégias de captura. Os que não têm as melhores estratégias de captura acabam morrendo, né? E a presa que sobrevive é aquela que tem as melhores estratégias de fuga. A que não tem as melhores estratégias de fuga, elas morrem. Então, ao mesmo tempo que o predador, ao comer a presa mais frágil, digamos assim, né, ele está selecionando a presa mais ágil com o passar do tempo. Ao mesmo tempo que a presa mais ágil, ela consegue fugir do predador menos ágil, a gente tem a presa selecionando o predador ao longo do tempo. Então veja que um acaba regulando a população do outro. E isso, gente, envolve um dinamismo que a gente chama de mutualismo evolutivo, uma dependência muito importante. Porque se você tem um boom populacional do predador, vai ter tanto predador que uma hora já não vai ter presa mais, né? Se você imaginar nesse contexto evolutivo, então a gente pode ver que um depende do outro na regulação da população. Só que daí eu não estou pensando no indivíduo que está morrendo, né? Eu estou pensando na espécie como um todo, né? Então, ao longo do tempo, quando você vai selecionando habilidades, né, dos dois lados, tanto predador quanto presa, as duas espécies evoluem em habilidades, né? Uma espécie regula a outra. Isso traz, né, então, o que a gente chama de uma vantagem mútua, com dependência, né? Então, por isso, mutualismo evolutivo, tá? Vamos começar aqui rapidamente, bem básico, né? Organismo autótrofo, eu tenho algas verdes, as árvores, cianobactérias, algas pardas, bromélias, algas unicelulares. Então veja que aqui a gente está falando de alguns reinos, né? Reino protoquitista, reino plante, reino monera, né? Alga de novo, né? Planta de novo, algas de novo. Então a gente tem aqui
a definição, o que é um autótrofo? A palavra trófos do latim significa alimento. Então, é aquele que produz o seu próprio alimento, né? Então, autotrófico ou autótrofo. Quem são os indivíduos que são base da cadeia alimentar? Nós temos as plantas, as algas, né? E as cianobactérias. Organismos heterótrofos são aqueles que consomem uma matéria orgânica já pronta, né? Lembre-se que fungo não é planta, que fungo, todos os fungos são heterotróficos. Fungo não faz fotossíntese, tá? Então, o fungo está dentro dessa coleção aí de organismos heterotróficos. A cadeia alimentar, de uma maneira, né, bem simples, a gente sempre vai começar com o produtor. Quem se alimenta do produtor é o C1, consumidor primário, aí vem o consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, e quem fecha essa cadeia alimentar são os decompositores. Agora, entenda que os decompositores, eles atuam em todos os níveis da cadeia alimentar. Então, quando a gente vai estabelecer qual é o nível trófico, né, de cada um deles, tem que tomar cuidado. O produtor está no primeiro nível trófico, o consumidor primário está no segundo nível trófico, o consumidor secundário está no terceiro nível trófico, terciário no quarto nível trófico, quaternário no quinto nível trófico. E qual é o nível trófico dos decompositores? Depende. Quem que ele está decompondo? Ele está decompondo o produtor? Ele está decompondo o consumidor terciário? Então, normalmente, a gente não estabelece o nível trófico do decompositor, a não ser que o exercício estabeleça para mim, deixe evidente que o decompositor, naquele momento, está atuando em decompor o consumidor terciário. Daí eu consigo estabelecer qual é o nível trófico dele. Se não, de maneira geral, o decompositor, gente, ele atua em todos os níveis, né? Representados aí por fungos e bactérias, né? São os agentes, os principais agentes decompositores. Beleza? Então, vamos lá. Aqui uma animaçãozinha, né? Só para mostrar ali que o ser humano também faz parte dessa cadeia alimentar, né? Quando a gente está lá pescando, a gente também está atuando como um, né, ser presente numa cadeia alimentar. Essa imagem aqui, ela também representa os fungos aqui embaixo, né, como decompositores. O fungo atua em todos os níveis tróficos, né? E aí você tem ali, ó, o produtor, primeiro nível. Então, quando você vai responder uma questão, se for discursiva, eu sempre recomendo que você cite. Se eu for citar o sapo, qual é a posição do sapo nessa cadeia alimentar? Se for uma discursiva, eu vou escrever que o sapo é consumidor secundário e ele está no terceiro nível trófico. Por quê? Porque às vezes o aluno perde a questão porque o exercício ele queria saber o nível trófico ou o nível só de consumo. Então, se for discursiva, já coloca os dois, tá? Ah, o sapo é consumidor secundário e está no terceiro nível trófico, né? Se for uma questão objetiva, presta bem atenção no enunciado. Ele quer saber o nível trófico ou ele quer saber a posição de consumidor, né? Então, quando você fala posição de consumidor, o sapo é o consumidor secundário, né? Quando ele é ali nível trófico, com terceiro nível trófico, tá? E aí podem perguntar para vocês por que a seta ela sai do produtor e vai para o consumidor primário? Por que não é o contrário? Se é o inseto que está se alimentando da planta, por que a seta não vai ao contrário? O que a seta representa? Se perguntarem para vocês, a seta ela representa o fluxo da matéria e da energia, dizendo, olha, está indo nesse sentido. A planta é o produtor, ela produziu a matéria orgânica, e a matéria orgânica está indo nesse sentido, o fluxo de matéria e de energia. Lembrando que a matéria é cíclica. O produtor converte substâncias inorgânicas em matéria orgânica, os decompositores convertem substâncias orgânicas em inorgânicas. Então a matéria é cíclica, né? E lembre-se que a energia sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Existe até fórmula matemática para isso. A nível de ensino médio, a fórmula matemática é muito simples. Lá na universidade, isso fica mais complexo. Mas aqui, a matemática que você vai fazer é a seguinte, né? Do 100% que a planta produziu,
quanto que ela disponibiliza para o próximo nível? Ela disponibiliza 10%. Dos 10% que o segundo nível tem, quanto que ele disponibiliza para o terceiro nível trófico? 1%. Do 1% que o terceiro nível trófico tem, quanto que ele disponibiliza para o próximo nível trófico? 0,1%. Aqui a gente traz algum raciocínio importante. Por que que as cadeias alimentares não são tão extensas? Porque não é legal ser consumidor de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem. Se um consumidor de terceira ordem, de quarto nível trófico, já recebe só 0,1% de tudo que foi produzido lá no produtor, isso significa que um predador de topo de cadeia alimentar, ele vai estar o tempo todo buscando um alimento. Né? Pode ver, predadores de topo estão caçando o tempo todo, porque a energia que chega para eles é uma energia já que foi muito dissipada. Giovanni, por que a matemática é assim? A matemática é assim porque dos 100% que a planta produziu, uma boa parte ela vai perder, ela vai dissipar na forma de calor. Calor na física é uma energia em trânsito. Né? Uma boa parte, né, ela vai usar dessa energia para a sua própria manutenção. Então, quanto que ela disponibiliza? 10%. Esse inseto vai perder uma parte na forma de calor, né? Vai usar uma parte dessa energia para a sua manutenção. Então, isso vai fazendo com que ele tenha perda e que ele tenha o uso. Tem a perda e tem o uso, tá, gente? Isso faz, então, que a energia, ela sempre diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Tempos atrás, um aluno me perguntou, professor, como que eu resolvo essa questão aqui? A questão trazia uma questão matemática, né? Ele falava de tantas calorias. Vamos chutar aqui, tá, gente? Vamos supor aqui que eu tenho aqui 100 calorias, para facilitar nossa matemática. Se a questão fala que o produtor tem 100 calorias, quantas calorias eu vou ter no consumidor primário? 10 calorias. Aqui vai ter 1 caloria. Aqui vai ter 0,1 caloria. Né? Porcento não, caloria. Então, veja, dá para fazer uma matemática? O aluno me perguntou, como que eu vou chegar nesse valor? Se eu não me engano, acho que começava lá com 8.000 calorias. Né? Nem era 8.000, era um número quebrado, tipo 8.390. Né? E aí o aluno falou, cara, vou ter que decorar isso aqui? Eu falei, não. O que você tem que saber é que dos 100% daqui, vai ter 10 no consumidor primário, 1 no consumidor secundário, 0,1 no consumidor terciário. Sabendo disso, quanto que é 10% de 8.000? Aí você chega ali, né, no valor que você vai marcar lá na questão, tá? Então, a matemática aqui do ensino médio, ela é bem de boa, né? A gente não precisa ficar calculando muita coisa para chegar na resposta. Só que na natureza, você não tem cadeias alimentares isoladas. Na natureza, a gente tem o quê? Uma mistura de cadeia. E isso nós chamamos, então, de comunidade. Comunidade é a biocenose. Biocenose é a parte viva, são os fatores bióticos de um ecossistema. Fatores bióticos são os seres vivos, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma teia alimentar, né, que representa ali a comunidade. Caraca, Giovanni, vai cair uma teia alimentar desse nível, assim? Provavelmente não, talvez caia uma assim, ó. Tá? Se cair uma assim, você vai sinalizar lá, né? O milho é o produtor, né? Aí você tem o molusco ali, que é o consumidor primário, aí você tem a ave, que é o consumidor secundário, a cobra, que é o consumidor terciário. Então já temos uma cadeia alimentar. Mas eu posso montar uma segunda cadeia alimentar aqui, em que, ao invés da cobra comer a ave, você tem o ser humano comendo a ave. O ser humano também entra como consumidor terciário, uma segunda cadeia alimentar. Mas você tem a ave, que ao invés de comer o molusco, come o milho diretamente. E aí, nesse caso, tanto a cobra quanto o ser humano, que comem a ave que comeu o milho, são consumidores de segunda ordem. Né? Aí você tem o ser humano que também pode comer diretamente a planta. E o ser humano atuando como herbívoro, né, já que nós somos onívoros, a gente tem aí consumidor primário. E ainda temos mais uma cadeia alimentar, o ratinho também
atuando como consumidor primário, um herbívoro, e a cobra que come o ratinho, nesse caso, vai ser consumidor de segunda ordem. O que você tem que fazer numa teia alimentar é isso, identificar os níveis de consumo, os níveis, se for o nível de consumo ou o nível trófico de cada indivíduo na possibilidade da teia alimentar. Daí o exercício vai dizer, o ser humano pode atuar em mais de um nível trófico? Pode. Se ele está em mais de um nível de consumo, ele pode atuar em mais de um nível trófico. O ser humano atua como consumidor primário, secundário e terciário? Verdadeiro. Né? A cobra pode ocupar mais de um nível trófico? Verdadeiro. Né? Então, são perguntas que eles podem trazer, né, ali nos exercícios. Outra forma de você brincar com a cadeia alimentar é a seguinte. Está aqui os consumidores, o milho produtor, né? Gafanhoto primário, sapo secundário, cobra terciário, gavião quaternário, né? As bactérias e fungos, a gente sabe que elas acabam atuando em todos os níveis tróficos. O que o exercício vai te contar alguma história triste, por exemplo, né? Qual é a história triste? Ah, o gafanhoto desapareceu, né? A população de gafanhoto está declinando. A população de abelhas está diminuindo no mundo. Se a população de gafanhoto está diminuindo, talvez alguém comemore com isso. Eu falar, pô, quem vai comemorar com isso? Né? O milho. O milho vai comemorar, porque o gafanhoto é predador do milho. Mas o sapo vai sofrer com isso. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte: o gafanhoto, a população de gafanhoto desapareceu ou está desaparecendo, quem sofre primeiro? Qual é a primeira consequência? Papo reto, sem viajar muito. Né? De imediato. Se o gafanhoto é predador do milho, a população imediatamente, logo após isso, vai aumentando. O gafanhoto era alimento para o sapo. Então, se diminui alimento para o sapo, diminui, né? Ele acaba diminuindo a sua população. Diminui sapo, diminui cobra, que diminui o gavião. Então, possibilidade de resposta. Aumenta, diminui, diminui, diminui. Tá? Assim como retirar indivíduos de uma cadeia alimentar é ruim, inserir indivíduos numa cadeia alimentar também é ruim, tá? Então imagine que agora, né, foi inserido aqui um preá. O que é um preá? Preá, gente, é parente dos ratinhos, né, um pequeno mamífero, digamos assim. E a cobra, agora, ela está feliz, porque a cobra agora ela tem opção de cardápio. Ela pode comer o sapo, ela pode comer o preá, né? Só que agora você tem a introdução, e pode ser uma espécie exótica. Se for uma espécie exótica, pior ainda, né? Assim que o preá foi introduzido, o que, que acontece? Aumenta a população de cobra, né? Aumenta a população de gavião, diminui a população de sapo, diminui a população de aumenta a população de gafanhoto e diminui a população de milho, porque agora você tem tanto o gafanhoto quanto o preá. É aqui que eu digo, você não pode viajar muito, né? Porque se você começar a viajar, você erra imediatamente. Vamos voltar aqui, ó. O preá foi inserido. Quem aumenta? Aumenta a cobra. Tem mais alimento para a cobra. Aumenta o gavião. Se aumenta a cobra, diminui sapo. Se diminui sapo, aumenta gafanhoto. Se aumenta gafanhoto, diminui milho. Já tem o preá comendo milho. Aumentando o gafanhoto, diminui ainda mais, né? Então, o papo reto aqui, o raciocínio é, assim que ele foi introduzido, quem é beneficiado primeiro? A cobra. Então começa pela cobra e aí você sai, né, vendo o que acontece com o restante, tá bom? Seguimos. Inserir indivíduos, né, pode ser uma espécie exótica, também pode provocar graves desequilíbrios ambientais. Então entra naquela, né? Ah, por que que existe inseto? Cara, ele faz parte do equilíbrio dos ecossistemas, né? E hoje a gente tem muito menos inseto do que a gente tinha no passado. Saiu um estudo agora mostrando que antigamente, quando você viajava nas estradas, gente, era uma loucura de tanto inseto que morria no retrovisor do carro, né? No retrovisor não, no vidro, né? No para-brisa do carro, né? Era muito inseto que batia o carro viajando, né? Os insetos que estavam voando, então muitos insetos batiam ali no para-brisa do carro, e aí dá-lhe ter que ligar o limpador para limpar,
para tirar aqueles insetos mortos. Hoje, você pode fazer uma viagem muito longa e a quantidade de inseto no para-brisa é bem pequena, né? Ou seja, a gente já observa que não existe mais tantos insetos como existia antigamente, tá? Isso já observado numa simples viagem. É lógico que ciência não se faz só com uma simples observação assim, mas esse estudo trouxe um embasamento que foi feito, né, com bastante evidências ali. Falando de cadeia alimentar, um tema importante é a bioacumulação, né? Aí vem lá as tiguinhas, nosso filho mudou muito, aí o pai diz, é o efeito dos metais pesados, né? Para dizer o quê? Que os metais pesados, como mercúrio, chumbo, né? Esses elementos, eles acumulam nos tecidos é, dos animais, principalmente associados a tecido adiposo, né? Então pode pegar a parte cerebral, onde você tem, né, a parte ali da baía de mielina, pode pegar tecido nervoso, tecido adiposo, né, do corpo como um todo, tá? Então esse metal pesado, ele não sofre a degradação como outras substâncias que a gente consegue eliminar do corpo, tá? Um exemplo é a tatuagem. Então, a tatuagem, ela contém metais pesados, tá? Só que ela está, digamos assim, no local que, teoricamente, né, está dentro dos macrófagos ali, que, teoricamente, não vão me trazer um problema de bioacumulação. Não está lá, né, o metal pesado no meu cérebro. Pode ter esse risco? Pode, desde que você tenha, né, uma procedência de uma tinta de qualidade. Então, vai fazer uma tatuagem, não é qualquer tatuador, veja a procedência da tinta, a qualidade da tinta, né? Mas, basicamente, todas elas vão ter o metal pesado que ajuda na questão da bioacumulação, tá? Então, assim, quanto mais eu acumulo metal pesado, eu, Giovanni, o nome disso é bioacumulação, tá? Agora, se eu me coloco numa cadeia alimentar, daí já não é mais bioacumulação. Aí o termo já é biomagnificação, magnificação trófica. Tá? Então, qual é a diferença, Giovanni, de bioacumulação para magnificação trófica? A bioacumulação é quando você pensa só no indivíduo, isolado de uma cadeia alimentar. Então, imagine um peixe aqui, né, com 1 ano de idade, ele tem ali uma certa quantidade, né? Vamos colocar aqui, tem umas bolinhas ali, ó, representando um poluente. Conforme ele vai ficando mais velho, ele acumula mais. É o mesmo peixe, gente. Ficou mais velho, ele acumula mais, né, substâncias aqui. Então, isso é bioacumulação. Quanto mais velho o animal fica, mais ele pode acumular metais pesados, né? O DDT, de cloro, de fenil, tricloretano, né? Que é um pesticida. Tanto os metais pesados quanto os pesticidas clorados, eles podem acumular nos tecidos dos animais. Não só dos animais, tá, gente? Pode acumular nos seres vivos, né? Ah, vai acumular numa alga? Então, vai acumular numa alga, né? Aqui, agora, veja, eu vou pegar esse peixe aqui e vou colocar ele aqui no 4º nível, tá? O que acontece aqui? Eu tenho a alga tem lá, ele vai colocar assim, tá, gente? Uma parte por bilhão, ppb. Giovanni, o que é o ppb? Uma parte por bilhão. Vamos supor que aqui tenha 12 partes por bilhão. Vamos supor que aqui tenha 90 partes por bilhão, ppb. Vamos supor que aqui tenha 230 partes por bilhão. O que é parte por bilhão? Gente, é só para dizer que tem mais acúmulo. E aí, no caso da magnificação trófica ou biomagnificação, você vai pensar agora na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, quem está mais contaminado é quem é topo de cadeia alimentar, tá? Então, por isso que dizem, né, significa que se eu comer um peixe maior, eu posso estar me contaminando mais do que comer só um peixe menor. Mas depende da quantidade de peixe menor que você vai comer também, né? O DDT, que é um pesticida clorado, né, que a gente tem lá na década de 40, que praticamente quase levou à extinção do Aedes aegypti, né? Ali, o uso do DDT, gente, o uso do fumacê na agricultura, que veio como um salvador da pátria, né?
Depois descobriram que ele era cancerígeno, descobriram que ele promovia a descalcificação dos ovos das aves, isso poderia trazer um risco da extinção das aves, porque ele descalcificava a parte dos ovos, né? A gente fala, as aves têm o quê? Ovos com casca coriácea, com casca dura, com casca rígida. Agora, se as aves, de repente, não começam mais a ter a casca coriácea, casca rígida, perdendo calcificação, isso pode levar a uma extinção de várias aves, né? Então, o DDT é um pesticida clorado, né? Dicloro, olha aqui, ó. Por que é dicloro? Por causa desses dois cloros aqui. Dicloro, difenil, tricloroetano, né? Dicloro, difenil, tricloroetano. Pesticida clorado que foi muito utilizado. Aí você tem lá uma das primeiras conferências mundiais, assim, né? Nasceu com a Rachel Carson. Acho que eu coloquei aqui, ó. Já volto naquele outro slide lá. Ó. Rachel Carson, bióloga, né? 1962. Veja, 20 anos depois do abuso e uso do DDT, ela trouxe à tona, será que tem alguma consequência desagradável o uso do DDT na agricultura, né? Mata insetos, ok, mas está causando graves desequilíbrios ambientais a médio e longo prazo. E ele acumula, né? Não é degradado no ambiente. E aí a gente pega imagem, gente, olha só, né? Aqui você pega só o Brasil aqui, ó. Brasil sem DDT, né? Aqui ele está mostrando o mosquito Aedes aegypti, né? O Brasil praticamente ficou livre do Aedes aegypti em 1970 ali. Por isso que a gente diz que quando o Aedes aegypti praticamente desapareceu do Brasil, e a febre amarela também desapareceu, febre amarela urbana. E quando o Aedes aegypti ele volta a circular no Brasil, ele volta diferente. Ele não mais é um veículo da febre amarela urbana, tá? Então, assim, o último caso de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942. Por quê? Porque nessa época aqui, né, o DDT e outras substâncias vão causar ali a morte de muitos insetos, levando praticamente a eliminação do Aedes aegypti aqui no Brasil. Mas depois ele volta, né? Aqui a gente vê novamente o Aedes aegypti aqui. Quando o Aedes aegypti volta, por alguma mutação que ele possa ter sofrido, hoje ele não é mais veículo da febre amarela, do vírus da febre amarela. Mas ele ainda é veículo da dengue, zika e da febre chikungunya. Então se vê as pessoas aqui, gente, ó, usando o que parecia algo mágico, né? Era barato, era incrível, né? Porque matava inseto, matava tudo, né? Ali. Só que trazia problemas, né? As pessoas aplicavam para matar piolho na cabeça, os soldados aplicavam dentro da farda para poder dormir tranquilamente, e os insetos não chegavam nem perto dos soldados, né? Porque eles estavam ali cheio de DDT, só que um risco aumentado de desenvolver câncer e tudo mais, né? Esse livro é muito legal, tá, gente? Você encontra ele em PDF na internet. A gente vai ter a COP30 aqui em Belém do Pará, em novembro, e essas COPs, que são as conferências mundiais, né, para discutir o clima, para discutir aquecimento global, para discutir políticas que os países podem, a gente vai ter 198 países aqui no Brasil, tá? E isso nasce com a Rachel Carson. Esse livro, Primavera Silenciosa, é o primeiro livro que traz um debate. Ela foi ameaçada de morte por várias vezes, né? Mas é o primeiro livro que vai trazer o debate. Olha, vocês estão doidos a esse DDT. Mas, né, conseguimos parar de usar esse DDT no mundo, né, por causa do problema. Ainda, talvez, de maneira clandestina, tem-se o uso, né? Talvez sim, tá? Mas graças a Rachel Carson, a gente conseguiu eliminar. Eu coloquei aqui uma animação, ó, a questão do predatismo, olha só. Estratégias predador preso, olha só, ali tá a presa, né? E tá vindo lá com o olhinho brilhando, ó, e pegou, né? Então a gente vê a questão das estratégias, tá?
Fechamos a parte de cadeias e teias alimentares. Semana que vem a gente fala na frente B aqui das pirâmides ecológicas, tá bom? Vou só fazer o tempo aqui de mudar o slide, de mudar a gravação, e a gente já vai emendar aqui com a frente C, tá bom? Vou deixar eu parar a gravação aqui.